Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você são os lindos de Deus, abençoados e abençoadas, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem. Café de hoje está lá em 2 Reis, no capítulo 13 ainda. Hoje nós vamos ler o versículo de número 14. 2 Reis 13, versículo 14, que nós vamos estar lendo, tá bom? Mas antes quero te agradecer. Ontem já estive desejando Feliz Natal para você, hoje ainda, dia 25. Quero desejar para toda a família Ibre, tá? Família da Igreja Batista em Renovação Espiritual, que é o meu ministério, né? Eu sou auxiliar do pastor Plínio de Paula e a pastora Glória, tá? Kinderly de Paula. Que Deus abençoe grandemente esta família. E todos vocês que estão conosco aí, a nossa família também, que está ligada conosco no Café com Deus. Que Deus abençoe grandemente. Continua curtindo, compartilhando, me ajudando aí, levar o Café com Deus, que é uma palavra de Deus, e oração por você e sua família, ok? Lá em 2 Reis 13, versículo de número 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele está cercado aqui pelo inimigo, né? E está numa situação difícil, tá? Ele é o rei de Israel. Joás era o rei de Judá nesta ocasião que eles estão vivendo aqui. E Jeoás, um é Joás, o outro é Jeoás, que é esse, é o rei de Israel. Então, a nação dividida, ainda na mesma história, aquela história, né? Ele está lá em cima, em Samaria, mas Eliseu é o profeta, fala sobre o profeta, o livro de Reis, mas por que fala do profeta? Igual falou de Elias, pelo destaque que esses homens foram, né? Como representantes de Deus. Mostra-nos para nós que homens de Deus também adoecem, pessoas de Deus adoecem, mulheres de Deus também adoecem. A enfermidade pode vir sobre pessoa também justa, pessoa que teme a Deus. Então você não tem que se desesperar, porque a vida ela é passageira nesta terra. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Hoje, por exemplo, à tarde, eu estava chorando com quem estava chorando, né? Estávamos num funeral de uma amiga da minha mãe, que partiu, comadre dela, que partiu, Helenice, né? E nós estávamos, a mãe da Fabiana, que é amiga nossa, nós fomos lá, quer dizer, chorar com os que choram. Levamos uma palavra lá também, né? Lá no momento fúnebre. E agora, por exemplo, isso foi estou gravando hoje, está saindo para você amanhã, né? Foi o caso. E veio a virada do Natal e nós fomos festejar, nos alegrar, né? Com os que se alegram. É assim que a vida é, né? Mas é aceitar os desígnios de Deus, porque não é Deus que determinou aquilo, mas permitiu. Eliseu, Deus não fez ele para adoecer, mas o pecado do ser humano, o DNA que passa de um para outro, desde Adão e Eva, levou as pessoas a envelhecerem, as pessoas a adoecerem, por isso. Mas Jesus veio para apagar os pecados para aqueles que aceitarem a Cristo. Amém? Então, vamos lá, Eliseu está doente. E a Bíblia diz que ele estava com a enfermidade, que ele ia morrer. Né? Homens de Deus morrem, envelhecem, adoecem, morrem. Não é verdade? Mulheres de Deus, a mesma coisa. Mas a sabedoria do rei Jeoás, ele foi buscar esse homem de Deus, mesmo debilitado, porque ele sabia que ali ainda tinha uma fonte a jorrar. Isso é sabedoria, gente. Vamos buscar os representantes de Deus, mesmo debilitados, eles têm uma palavra. A pessoa pode estar doente, né? Pode estar debilitada, igual o caso de Eliseu aqui, mas ele tinha uma palavra, ele ainda era o representante de Deus na terra, porque enquanto a vida, a esperança. Depois que partiu daqui, aí já não tem mais o que fazer, né? Aí é com Deus.
Mas vamos lá, ele foi com sabedoria e todo Israel estava na expectativa para ir à guerra, mas temeroso, com medo do inimigo, dos sírios, que havia cercado Samaria. Olha que situação. Como que nós vamos vencer essa batalha? A força do inimigo, e agora? E o homem de Deus está doente. Está doente, mas não está morto. Aí é que está. Há sempre uma esperança no fim do túnel. No fundo do túnel há sempre uma esperança. Então nada está perdido. Foi até ele e chorou. Chorou. Porque disse, meu pai, quer dizer, pai espiritual. Mentor, a gente precisa de mentor, a gente precisa de pai espiritual, de pessoas que cuidam de nós, que nos ajudam na caminhada espiritual, porque a vida não é só material, não é só o físico, não é só os prazeres da carne, os prazeres do mundo, não, né? Você tem direito de férias, tem direito de passear, claro, de se divertir, trabalhar, receber seu salário, tudo isso faz parte da vida, mas a vida não resume nisso. Existe uma eternidade, existe a vida espiritual e que você precisa estar atento a ela. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para você. Então, ele diz, meu pai, carros de Israel, quer dizer, olha a nossa força, nós somos fragilizados, nós somos fracos. Né? Lembra que eu tinha falado que ele ficou muito debilitado? Né? A nação agora está ficando debilitada, os reis estão ficando debilitados, tanto né, Judá quanto Israel, porque Deus tinha decretado castigo. Hazael estava arrasando a nação de Israel, tanto o norte quanto o sul, tanto Judá embaixo sofrendo. Vem seu filho, Ben-Hadad, veio um, Ben-Hadad 2, a mesma coisa. Deus está permitindo para tratamento. Mas quando os homens de Deus buscam a Deus, sempre você vai ver um resultado. O que Eliseu diz para ele? Abra a janela do Oriente. Quer dizer, talvez fosse a última janela que ele quisesse abrir, porque ele sabia que o inimigo estava lá acampado. A janela do palácio estava fechada. A janela onde Eliseu estava fechada. Ele dizia, abre a janela do Oriente. Ele abriu. Retesa o teu arco, quer dizer, prepara o arco, que é do rei, que noticia que se vai guerrear. Prepara ele. Quer dizer, bota ele, uma flecha nele e puxa para trás. E Eliseu foi e botou a mão sobre a mão dele. Mesmo doente, botou a mão sobre a mão do arqueiro, no caso aqui, né, do rei Jeoás. Aí ele falou, atira a flecha. Aí ele foi e atirou no ar, no alto. Quer dizer, aquela flecha era demonstração de que ele estava aceitando a guerra, que não estava se rendendo ao inimigo. Aí Eliseu disse para ele, flecha do livramento do Senhor. Oh, meu Deus. Às vezes o inimigo nos cercou, às vezes você está cercado pelos pecados, né? Por uma condenação, igual o mundo todo está condenado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Né? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de uma flecha do livramento. Quem é essa flecha do livramento? Jesus. É Jesus que é lançado, é Jesus que foi lançado pela vontade de Deus para trazer vitória para nós. É esse Jesus que hoje você tem que comemorar o seu nascimento. E que ele nasça todos os dias no seu coração. Não se iluda com outros personagens que não é Jesus. Que é bonito, que sorri, né? Que traz presente para as crianças, mas não é Jesus. O maior presente, ele se deu por nós. Deus deu o seu Filho e Jesus se entregou por nós, por amor de nós. Então, se renda, receba esse presente que se chama Cristo Jesus. Valorize isso, glorifique a Deus pelo presente que é o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a flecha do livramento. A flecha está no ar, sendo lançada. Aí ele diz, pega o teu arco, a tua flecha, agora fere o chão. Ele feriu uma vez, 2 vezes, 3 vezes e parou. Eliseu ficou indignado com ele. Vai até o versículo 19 essa história. Né? Ficou indignado, começa no 14, vai até o 19. Ficou indignado com ele. Por que parou? Porque ele talvez tivesse, que coisa tola que eu estou fazendo. Não, aquilo simbolizava as vitórias. Quantas flechas ele lançasse, seriam as vitórias contra os sírios. Às vezes, quando você está orando, parece que ninguém está vendo, que é tolice, você está perdendo noite de sono numa madrugada, mas Deus está vendo. Aquilo é o profetizar contra o teu inimigo.
quanto aquilo que te perturba, quanto aquilo que tira a sua paz. Continua lançando as flechas ao chão, tem um simbolismo muito forte. Continua falando com Deus, continua reservando o tempo, continua lendo a palavra. Essas coisas não são inúteis, são armas. O arco simboliza a oração, a flecha simboliza a palavra, os dois têm que estar ligados. Coloca isso no teu coração para você ter vitória, meu irmão. A flecha do livramento já foi lançada e eles não sabiam o efeito que aquilo ia acontecer, nem o rei imaginava. Mas quando a flecha estava no ar, voando contra o inimigo, e o inimigo olhando aquela flecha, que eles estavam aceitando a guerra, eles começaram a ficar preocupados. Será que o Deus de Israel vai ouvi-los novamente? Ou será que eles buscaram reforço? Eles estando em tão grande desvantagem, vão guerrear contra nós, lançando essa flecha da guerra? Olha só. E aí, a nação de Israel, que estava na expectativa que o rei tinha entrado para ter um gabinete com o profeta, doente. Quando aquela janela abriu, todo mundo ficou na expectativa. Quando a flecha lançou, o povo começou a gritar e glorificar a Deus. E o brado foi tão alto que se ouviu no acampamento dos sírios. E eles temeram, o medo, o temor, o pânico tomou conta deles e eles fugiram, correram de pânico. Porque o nosso Deus trabalha de várias maneiras, com trovão, com anjos destruindo, com fogo, com poder dando a nação, mesmo estando em desvantagem, em diversas maneiras. Nesse momento foi o terror que caiu sobre eles e eles fugiram de medo. Foram derrotados pelo pânico, pelo medo. Tem gente que é assim, é derrotado pelo medo, pelo pânico, que veio sobre eles. Por quê? O brado era tão grande, porque eles pensaram assim, eles colocaram no coração. Eliseu disse que nós vamos vencer, a vitória, nós começaram a gritar muito alto, e tão alto o eco foi, que o inimigo tremeu as bases, e a vitória veio. Deus deu a vitória ao povo sem precisar nem guerrear. Oh, meu pai, que coisa linda, corra linda, que coisa linda, é isso! A palavra de Deus é maravilhosa, recebe aí, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que está recebendo a tua palavra, que ela glorifique o teu nome, pelo maior presente, a flecha do livramento, que é Jesus, nosso Senhor, que nos livrou dos nossos pecados, da nossa condenação, derramando o seu sangue para nos perdoar, para nos dar livre acesso aos céus. E se morrermos nesta terra, e ressuscitaremos contigo, estará o nosso espírito e alma com o Senhor, e teremos um corpo glorificado, que não haverá mais enfermidade, nem doença, nem dor, nem preocupações, porque estaremos contigo para sempre. Louvado seja o teu nome. Toma o Rafael Gama Lopes e família nas tuas mãos, o Edson Augusto da Silva e família nas tuas mãos, Rogério Gomes e família nas tuas mãos, Gil Parreira e família nas tuas mãos, o Decleis Dinchen Nandos e família nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a Cida Alves e família, também a Alcina Lúcia e família, o Antônio Ferreira Horta e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, nos ajuda, um Feliz Natal para todos aí, Deus abençoe.